Olá, meus amigos. Boa noite para aqueles que estão vendo na quarta-feira à noite, né? Bom dia, boa tarde. Para aqueles que estão vendo em outros horários. Amigos do Centro Espírita Jesus de Nazaré, hoje aqui nós estamos dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, né? E nós estamos aqui naquele pedacinho do Livro dos Espíritos que fala da lembrança da existência corporal, que começou lá na pergunta 304, e agora nós vamos para a pergunta 311 e 312, né, na evolução do nosso estudo hoje. E aí ele fala assim, né, na 311, o respeito que se tem às coisas materiais deixadas pelo espírito atrai a sua atenção sobre esses mesmos objetos e ele vê esse respeito com prazer. Então está falando da ligação do espírito com objetos, né? Quando a gente lembra de um objeto da pessoa e a gente atrai, né, se isso é agradável para o espírito. Daí a resposta aqui do Livro dos Espíritos é: o espírito é sempre feliz por ser lembrado. Então, quando a gente lembra de um espírito, principalmente uma lembrança positiva, né, isso o faz ficar feliz. Ele sente essa vibração positiva e isso faz ficar feliz. As coisas dele que se conservaram trazem-no à memória. Porém, é o pensamento que o atrai para vós e não os seus objetos. Então, quando a gente olha para uma coisa de alguém que já faleceu e se lembra da pessoa, não é esse objeto que a gente está olhando que faz a ligação entre nós e a pessoa. É a nossa lembrança, o nosso pensamento que faz a gente se ligar a essa pessoa. Então, evidentemente que o Miramês, né, ele faz aqui com mais amplitude essa resposta, né, ele dá uma interpretação assim mais ampliada dessa resposta, e ele fala que estamos falando nesse caso de espíritos já menos apegados às coisas materiais, né? Porque ele fala que quando o espírito é apegado ainda às coisas materiais, ali fica o seu coração, né? Então, nós estamos aqui nesse momento falando que quando a gente olha num objeto da pessoa, se lembra da pessoa, e essa lembrança faz com que a gente estabeleça uma certa ligação com a pessoa, essa pessoa fica feliz. Claro que se forem lembranças positivas. Então, já é óbvio, né, que a gente não deve guardar objetos que nos remetam a lembranças tristes e a coisas negativas que essa pessoa possa ter feito, porque essa lembrança negativa vai refletir negativamente lá no espírito. Eu acho que quando a gente fala que o lado positivo existe, é evidente que a gente tem que colocar o lado negativo também, né? Então, podemos guardar objetos da pessoa que faleceu? Podemos, mas preferencialmente objetos que nos tragam lembranças de coisas boas, né? O Miramês, ele expande também essa resposta, né? Expande bastante essa resposta, e aí ele fala, né, que de um pedacinho aqui ele fala assim, né, a responsabilidade é grande na guarda daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, né? Daí ele está falando das ligações com as coisas materiais. Os que encontram ainda na carne, prestes a vir para cá, devem, em nome de Jesus, alinhar a sua vida com a do Evangelho, porque serve de convite para os que ficam, façam o mesmo. A herança de Jesus são os bens imperecíveis, que têm o poder de atravessar o túmulo, acompanhando a alma para onde quer que seja. Bom, e aí, né, isso aqui me faz lembrar, né, um exercício que a Joana de Ângeles, num dos livros dela, propõe, né, que é assim, né, que a gente se imagine nesse momento desencarnado, né, despido, como ela fala, despido de todas as coisas materiais que nós temos. Vamos imaginar então, nesse momento, estamos desencarnados, acabamos de desencarnar, tá? E vamos imaginar que não vamos passar pelo estado de perturbação, etc e tal, mas vamos imaginar o seguinte: estando desencarnados, o que temos nas mãos, no sentido figurado, para levar para a erraticidade? E isso é um exercício muito interessante que ela propõe, porque nos faz, né, separar, através do nosso raciocínio, aquilo que nós damos valor e que realmente tem valor para nós enquanto espíritos eternos, e aquilo que nós damos valor e que só tem valor para nós enquanto espíritos encarnados.
Porque assim, né? Eu amo o meu celular, eu amo minha casa, o meu carro, uma roupa que eu amo. No momento que nós desencarnarmos, nada disso vai estar conosco, né? Então, nós temos que refletir que tudo bem, enquanto seres encarnados, nós podemos gostar muito de alguns objetos que nos trazem conforto, que nos deixam mais bonitos, etc. e tal. Mas nós devemos refletir, né? Como eu falei na segunda-feira, nós devemos sair do estado da infância espiritual, né, enquanto seres espirituais, e tentar amadurecer os nossos pensamentos, refletindo em que valores nós realmente nos baseamos, né? Porque são esses valores, são as coisas que nós fizemos e não as coisas que nós temos, né? É aquilo que somos e não aquilo que temos é que nós vamos levar, né? Então, se nós temos uma obra, se nós cooperamos com a salvação de outras pessoas, isso nós temos para levar conosco no momento da passagem para o lado de lá, né? Os valores, aquilo que nós aprendemos, o autoconhecimento, aquilo que nós crescemos, né? A comparação daquilo que nós éramos quando chegamos nessa encarnação e com aquilo que nós somos no momento da saída da encarnação, né? Se nós tivermos um crescimento, isso nós levamos conosco, né? Então, Joana de Ângeles, nos propõe esse exercício que eu acho que é muito interessante enquanto, assim, seres em crescimento, né? Vamos imaginar, desencarnar é inevitável, nós vamos desencarnar, né? A morte é certa, não é? Então, vamos imaginar esse momento como se ele fosse agora e vamos pensar o que nós temos para levar, né? E se nós estamos ainda de mãos vazias, é o momento de nós começarmos a mudar essa situação. Porque, como diz o Chico Xavier, dá para a gente mexer daqui para frente. Lá para trás não dá mais, não é? Na pergunta 312, né, vem assim: os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que experimentaram durante sua última existência corporal? E a resposta: frequentemente eles a conservam, e essa lembrança lhes faz sentir melhor o preço da felicidade que podem gozar como espíritos. Então, assim, né, os espíritos, nós já discutimos isso aqui em algumas vezes alguns estudos anteriores, né? Os espíritos conseguem sim lembrar das coisas que se passaram na última encarnação e podem até se lembrar de coisas de encarnações anteriores, se isso for necessário, se isso for útil, né? Isso é possível, essa lembrança é possível. E aqui ele está falando das lembranças dos sofrimentos da encarnação anterior e, por consequência, das encarnações anteriores. É possível se lembrar? Sim, é possível se lembrar, né? Eles podem se lembrar, e isso faz eles dar o preço da felicidade que podem gozar como espíritos. Então, é claro, né, que nós, enquanto espíritos, temos uma amplidão de sentimentos, de pensamentos e de percepções muito maior do que nós temos enquanto seres restritos à carne, né? Então, é essa comparação que ele faz aqui, né? Quando a gente se lembra dos sofrimentos da encarnação, da carne, né, a gente dá mais valor, se a gente já está do lado de lá, espírito, né? Você está falando de espírito, então não é erradicidade. A gente dá mais valor às coisas que nós podemos fazer enquanto espíritos, né? Mais uma vez, recorrendo aqui ao socorro do nosso irmão Miramês, né? Ele fala, né, que perdi aqui o pedacinho, tá aqui, tá. Ele fala uma coisa muito interessante, né? Ele fala assim: quando começamos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, percebemos a harmonia invadir os nossos corações.
E o bem-estar amplia-se em todos os nossos sentimentos. O amor é saúde, a caridade é o caminho para todas as alegrias elevadas. Então, ele está falando aqui justamente, né, de evitar tais sofrimentos, né, através da saúde do espírito, porque a saúde do espírito reflete na saúde do corpo, né? E ele diz, né, que o amor é a saúde do espírito e a caridade é o caminho para todas as alegrias. E aí depois ele fala uma coisa muito interessante, né? Nós apelamos para todos que estão na terra e que já começaram a entender a presença de Jesus no coração, ou seja, já tiveram esse despertar para o que Jesus nos traz como mensagem, para que não percam tempo em conversações inferiores, em diálogos em que a doença toma lugar. Porque quando conversamos, criamos imagens, e elas são qual os elétrons em torno do núcleo, girando em torno de quem as criou, gerando enfermidades de acordo com os sentimentos dos que lhes deram vida. Então ele fala aqui uma coisa muito importante com relação à saúde do espírito, né? Para a gente evitar esses sofrimentos enquanto encarnados, conservando a saúde do espírito. Não nos prendendo a essas conversas que falam de notícias ruins, de doença, e a gente tem muito essa mania, muitas vezes, né, de ficar muito tempo, é claro que falar uma notícia ruim, etc e tal, né, elas acontecem, mas nós não precisamos ficar fixados nessas notícias, por exemplo, né, vendo esses noticiários que só falam de tragédias, de doenças, de coisas ruins. Não tem necessidade, tem muita coisa boa acontecendo no mundo, né, que nós podemos prestar atenção e fixar nosso pensamento, né? E aí depois ele fala aqui uma coisa mais interessante ainda, olha. Quando influenciamos negativamente os que nos ouvem através dessas conversas, né? E essa influência atinge o objetivo, ou seja, essa pessoa adquire uma doença, alguma coisa por causa dessa conversa negativa que nós ficamos falando na cabeça dela, nós somos os responsáveis pelos danos criados. Vejam só que interessante. Quando a gente propaga notícia ruim e às vezes para nós ela passa indiferente, mas pode atingir uma pessoa, a gente pode estar falando com uma pessoa que é muito mais suscetível, né, a essas energias negativas, e essa pessoa pode ficar até doente por causa dessas energias negativas. E aí vem escrito aqui, olha só, Mira mesmo nos falando, nós somos os responsáveis pelos danos criados. Então é muito importante que a gente tente, né, evitar os sofrimentos do corpo enquanto encarnados, evidentemente que os sofrimentos do espírito também, e não nos fixando em coisas ruins. Vamos fixar o nosso pensamento em coisas boas, né? Os que nos ouvem lembram-se sempre de nós, e se falamos coisas agradáveis, eles nos transmitem bons pensamentos, né? Pela força das lembranças. E isso nos conforta e alegra. Está falando aí, né, dos espíritos. Bom, gente, então a mensagem de hoje da 311 e 312, né, do Livro dos Espíritos foi essa. Muito obrigado pela atenção e que a nossa semana seja cheia de aprendizagem e que nós possamos atingir os nossos objetivos de nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Boa noite a todos. Um grande abraço.